nessa nossa lógica, ou nessa analogia do autodescobrimento, o que é o paraíso? É uma ignorância, né? Essa fase onde a gente acha que a gente é o melhor, onde a gente acha que a gente é lindo, onde a gente acha que o problema são esses vagabundos desses políticos corruptos, que são os traficantes, que são os delinquentes, que o problema está acontecendo lá fora. Lá fora por quê? Porque a gente é lindo, a gente é maravilhoso, o mundo é que é um problema, a gente é tudo de bom. Isso é um paraíso, mas o paraíso imaturo, um paraíso infantil, um paraíso sem pés no chão. Então, depois de comer o fruto proibido, Adão e Eva são expulsos do paraíso. E eles sentem muita vergonha, porque agora eles se veem nus e eles têm noção da sua nudez. Antes, eles estavam nus, mas eles não tinham noção disso. Antes, eles não enxergavam estes elementos. Exatamente nós, no processo de autodescobrimento. Achávamos a coisa toda linda, achávamos que estávamos no paraíso, e de repente, quando você começa a olhar para dentro e se conhecer um pouco mais, a vida ganha um outro tom. E aquilo que parecia bonito, agora se torna um tanto vergonhoso. E aquele estado de excitação, aquele estado de prazer, um prazer infantil e imaturo, agora dá espaço para um outro estado de conscientização, que convida-nos a olhar para nós mesmos, porque eles nem olhavam que tinham o sexo, algo agora a ser escondido. Olha que fantástico! A ideia da expulsão do paraíso, da busca do conhecimento, ela fica perfeitamente encontrada com o sentimento de autodescobrimento, de ter que se enxergar, de sentir vergonha, de viver uma sensação de mal-estar porque agora eu conheço, porque agora eu entendo, porque agora eu consigo enxergar um pouco melhor a trama ou os elementos que estão envolvidos. E este conhecer e este entender gera um estado de vergonha. A vergonha que a maioria de nós sentiu, sente e ainda sentirá, com o contato com cada elemento sombrio. Muitos de nós, nessa infantilidade de não conseguir viver a sensação de saída do paraíso, vamos querer forjar um novo paraíso. Então, eu olhei para a minha vulgaridade. Eu olhei para a minha corrupção. Eu olhei para a minha inveja. Mas agora, ó, eu já trabalhei. Eu já trabalhei querer voltar à fantasia. Querer fingir que eu não sou mais isso. Querer fingir que eu sou melhor já. Então, assim, eu achava que era melhor, descobri pior, mas já me trabalhei e voltei a ser melhor. Para com essa palhaçada de paraíso, para com essa fantasia de espírito puro, de homem bom, de criatura elevada, porque nós não somos. Mas, na medida que eu vou olhando, entrando em contato, suportando estas coisas e esses temas, nós vamos ter algumas dificuldades, que é, na analogia que eu fiz, pensar, ok, agora eu fui expulso do paraíso. Depois de tanta cacetada que eu já levei do Marlon, depois de tudo que ele já falou, eu agora estou começando a pensar que não dá para voltar para o paraíso. Não dá para alimentar aquela fantasia de que eu vou deixar as coisas bonitas de volta, de que a coisa vai voltar a ser como era antes. No nível de consciência que nós já estamos, não vai voltar a ser como era antes. Então, faz o quê? Para clarear a nossa reflexão, eu quero trazer um texto de Jung, que está lá no livro O Eu e o Inconsciente, capítulo 2. Alguns pacientes adquirem uma consciência de si mesmos ou uma autoconfiança exagerados e até mesmo desagradáveis. Não há o que não saibam. É como se estivessem a par de tudo que se relaciona com o próprio inconsciente, acreditando reconhecer tudo que dele emerge.
Então eu não tinha consciência e agora eu comecei a olhar para este meu mundo inconsciente, eu comecei a perceber melhor as coisas que me tocam, eu consegui entrar um pouco mais em contato com esse mundo interior. E eu corro um risco, como ele diz aqui, de desenvolver uma autoconfiança exagerada e até mesmo desagradável. Nas nossas palavras do cotidiano, é aquela gente ridícula que diz: eu me conheço. Você olhou para uma parcelinha e por olhar para essa parcelinha, você acha que você descobriu a verdade. Essa é a tentativa fantasiosa de voltar para o paraíso. Esse cara que o Jung fala que se exalta é o que acha que chegou lá. É o cara que acha que agora ele sabe, que ele deu conta, o que é extremamente danoso, porque se agora eu sei, eu agora volto a fazer os movimentos de impedimento do diálogo com o inconsciente. E vou voltar a fazer um monte de sintomas, vou voltar a ter um monte de problema para voltar o meu processo de humildar-me, de ajoelhar-me e de olhar para dentro. Outros, vai dizer ele, pelo contrário, sentem-se deprimidos e mesmo esmagados pelos conteúdos inconscientes. Sua confiança diminui e olham resignados as coisas extraordinárias que o inconsciente produz. Então aqui nós temos o outro extremo. E nós tendemos a caracterizar-se mais para um lado ou mais para o outro lado de querer mostrar uma coisa que não é verdade. Ou de que nós damos conta de tudo, ou de que nós não damos conta de nada. Ele ainda continua no texto. Se analisarmos estes dois modos extremos de reação, descobriremos que atrás da autoconfiança otimista dos primeiros se oculta um desamparo intenso, ou muito mais intenso, em relação ao qual o otimismo consciente atua como uma compensação malograda. E atrás da resignação pessimista dos outros, há uma obstinada vontade de poder que ultrapassa, no que concerne à segurança, o otimismo consciente dos primeiros. Mas como não consegue lidar com esse poder, como talvez tenha medo de ir para a vida, como talvez tenha medo de quebrar a cara de volta, como talvez tenha medo de não dar conta e de errar, fica no lugar da vitimização. A vitimização, embora possa parecer desconfortável, ela parece um lugar seguro. Parece um lugar seguro porque eu não preciso arriscar de volta. Eu não preciso cair de volta. Eu não vou ser expulso de volta. Então, neste sentido, esse processo de vitimização é uma tentativa de um conforto ou de um pseudo-paraíso que daí eu não vou ser expulso. Como este conhecimento o ajudou do autodescobrimento, presume que também será útil para os outros. Torna-se facilmente arrogante, e embora sua intenção seja boa, nem por isso deixará de ser aborrecido para os demais. Sente-se dono de uma chave que abre muitas portas, e talvez todas. Infelizmente, este sujeito viveu um processo de autodescobrimento. Nós não estamos dizendo que ele não viveu. Ele viveu um processo de autodescobrimento. Isso produziu um tom de transformação na sua vida, mas pela sensação do desamparo, do desconhecimento, pela sensação, pelo mal-estar, pela angústia por tudo que decorre, ele vai fazer uma reação, ele vai tentar se defender disso, se colocando num lugar seguro agora, se colocando num lugar alto, de quem sabe, de quem tem conhecimento, de quem deu conta. E como todo fanático, este sujeito agora está revelando o seu medo de não saber. E o outro. Há pessoas que se abalam excessivamente com esta descoberta, esquecendo que não são as únicas a possuírem um lado sombrio. E essa postura
ela é muito interessante também, porque eu começo a olhar para o meu mundo interno, eu começo a viver esta sensação de constrangimento, de ter sido posto para fora do paraíso, mas esqueço que esse é o trajeto da humanidade. Esqueço que todo mundo, em alguma medida maior ou menor, está vivendo isso. Então, quando eu estou vivendo o processo de autodescobrimento, eu saí daquela palhaçada que simbolicamente está lá na Bíblia como paraíso. Eu saí do paraíso e eu preciso entender que aquele paraíso não existe. Eu saio do paraíso e fico acreditando que há pessoas que vivem num paraíso de verdade. Não, aquele paraíso não existe. A vida é com o pé no chão. Então, uns acham que são únicos na vivência desse processo e se sentem uma porcaria, e outros sabem que todo mundo provavelmente vai viver esse processo, mas estão na frente da fila. Gente, é por aqui o caminho, ó. Façam o que eu fiz, porque eu sei e é desse jeito. E nenhum dos dois movimentos é um movimento saudável. Por que nós adoecemos? Por conta desta via unilateral, por querer um equilíbrio, por querer um linear, por querer uma coisa bonita, por querer uma coisa organizada. E este bonito e organizado que o Jung chama de unilateral, aí o inconsciente precisa fazer uma oposição para gerar uma tensão entre essas forças e levar a um terceiro elemento. Então, este conflito de forças, a gente precisa entender que faz parte do processo de desenvolvimento. Não é feio nós estarmos no conflito. Não é feio nós estarmos na contradição, na tese e na antitese, no contraditório, no suposto desequilíbrio. Você vai viver nos desencontros, no tô vendo e não tô vendo, no percebi e não percebi, no visto e no não visto, a vida inteira. Porque se em algum momento você achar que chegou no equilíbrio, se em algum momento você achar que deu, se em algum momento você achar que você convergiu, que você fechou, que você conseguiu, você interrompeu o processo de diálogo. Só está no desequilíbrio porque parou de dialogar, porque queria chegar num final de caminho. Não existe essa lógica. O final de caminho, o final de percurso, para a gente aqui é adoecimento psíquico, é falta de diálogo, de interação de energia, de desenvolvimento, de crescimento. Vai ter algum problema. Não sei se te contaram, mas aí, infelizmente, eu vou ter que fazer esse papel. Não existe paraíso. Existe vida, vida concreta, pé no chão, dias sem graças e dias mais legais. Dias difíceis, dias prazerosos, dias intensos, dias frios. Lembra das estações do ano? Elas vêm e vão, e isso é o movimento da vida, do nascer e do morrer, neste sentido simbólico, das milhares de possibilidades, das milhares de experiências. Se a gente não conseguir se abrir para esta possibilidade da vida enquanto colorido, da vida enquanto multiplicidade, da vida muito para além do paradigma certo e errado, desta linha tão sem graça, a vida a gente não vai conseguir ampliar a vida e nem entender a lógica dos opostos. Não é fazer o que dar na louca. Não é fazer simplesmente o que a gente pensa e dizer foda-se. É fazer com consciência do que está acontecendo lá dentro, de qual é o sentido. E se para viver o teu mundo interno você precisa dizer para o mundo foda-se, aí você fala foda-se, porque eu vou trabalhar em função do meu mundo interno. Não é o foda-se da ovelha negra, não é o foda-se do rebelde, não é o foda-se do que quer achar um lugar no mundo, machucando, se afastando, rompendo ou constrangendo as pessoas. É o foda-se no sentido simbólico do eu preciso atender o meu mundo interno. Porque por mais aplausos, por mais bonito, por mais bem visto, por mais adequado que você seja, no fim das contas, a gente vai estar sempre sozinho. E o aplauso não vai preencher as tuas dores. A vida pública não vai preencher os teus sentimentos. E por mais que você tenha trocentos mil likes,
por mais que você tenha trocentos mil amigos, por mais que você tenha um mundo que te admire ou que te valorize, as grandes e profundas experiências e vivências na tua vida, elas não têm a ver com este mundo externo. Ela tem a ver com o cultivo da tua alma, com o que você valorizou, com o que você plantou e o que você desenvolveu dentro de você. Se fosse assim, grandes artistas não cometiam suicídio, como a gente vê, pessoas ricas não deprimiam, pessoas que são amadas, que são desejadas, que são valorizadas pelo mundo lá fora, não faziam crise de pânico e não teriam transtornos mentais. Todos estes conflitos, eles estão nos convidando a olhar a vida por um outro ângulo, por uma outra regra, por uma outra perspectiva que não a perspectiva linear, a perspectiva do bem e do mal, a perspectiva do bonzinho e do certo e do errado, uma perspectiva de multiplicidade, uma perspectiva do complexo, uma perspectiva do múltiplo, do heterogêneo. Convive um pouco mais com o heterogêneo, com as pessoas que pensam diferente de você, com as pessoas que não agem como você, que não são como você. Se coloca nestas experiências e eu tenho certeza que quanto mais você for aprendendo e se abrindo com estas perspectivas, mais você vai estar se abrindo para o mundo interno. E da mesma maneira, quanto mais você estiver se abrindo para o teu mundo interno, mais você vai ter possibilidade de conviver com as pessoas à tua volta. Então lembra disso, não tem paraíso. Não tem esse mundo bonito que você estava achando, não tem esse mundo linear. Isso foi uma fantasia que nos venderam com a mesma lógica do Papai Noel, do coelhinho da Páscoa e da salvação. Não faz parte da nossa realidade existencial, mas isso só vai fazendo sentido se você sair daquela fantasia de paraíso, de um mundo alegrinho, bonitinho, sem esforço, daquelas histórias aonde termina e as pessoas são felizes para sempre. Nós estamos falando do mundo concreto, dos pés no chão. E se você tiver coragem de colocar os pés no chão, eu tenho certeza que vai ficar mais legal. Esse medo que a gente tem de decepção, medo que a gente tem de ser abandonado, medo que a gente tem de rejeição, eu já falei isso para vocês do lado humano, vive essa experiência. Vive a experiência da solidão para você descobrir que ela não te destrói. Vive a experiência da rejeição, das pessoas falarem mal de você, das pessoas virarem as costas para você descobrir que isso não te destrói. Vive a experiência do silêncio, vive a sensação de abandono, para você descobrir que isso não te destrói. E daí, você não vai mais ficar escravo do medo dessas experiências, porque esse ainda era eu na fantasia, não ser rejeitado, não ser abandonado, não viver sozinho, não ter dor, não ter problema. Saímos do paraíso. Entramos em contato com a nossa essência e estamos descobrindo o que é a vida. Com os pés no chão, e eu te garanto, ela é muito mais colorida, ela é muito mais perfumada e ela é muito mais saborosa do que aquele suposto paraíso que a gente estava.